A doce paz do Senhor Jesus e abraço sincero em você que é ouvinte do canal O Aprendiz Cristão. Estamos aqui para mais um canal, mais uma proposta, mais um vídeo. Eu quero falar um pouco sobre preparação de sermão, preparação de textos de pregações. Eu estou aqui com a minha Bíblia guerreira, minha Bíblia usadinha, é a Bíblia do sol a sol, é a Bíblia do dia a dia, toda marcada, toda escrita, porque é a Bíblia que eu me encontro, né? Eu tenho algumas Bíblias guardadas, mas para usar mesmo no dia a dia, essa é a devota, a devocional. Quero falar um pouco sobre sermão. Sermão é um termo antigo sobre pregação. Como é que a pessoa recebe uma pregação? A pessoa tem que estar atenta à semente. Às vezes você vê um outdoor, você vê uma frase numa camiseta de alguém, você vê uma conversa paralela ao seu lado no metrô e aquilo jorra sobre a tua vida como semente. E você pega aquela semente, traz para sua casa, traz para o seu coração, para que você desenvolva uma palavra. Eu quero trazer um texto aqui que eu acho importante para você pensar um pouco sobre isso. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 fala da pesca maravilhosa. E Lucas capítulo 5, para mim, ele é um manual de milagre. Para quem quer viver milagre, ele é o texto importantíssimo para quem quer viver o milagre. Aqui nós vemos que haviam pescadores que foram pescar a madrugada inteira e nada apanharam. Então vamos tentar preparar essa mensagem. Caderno. Você pega o caderno, abre uma página para você preparar essa mensagem, a Bíblia aberta. E você, nesse caderno, você com a sua caneta nas mãos, você vai anotar tudo que te chamar a atenção. Eu sempre falo que a pessoa tem que ter paciência com o texto. O próprio texto se prega. A Bíblia ela é harmoniosa de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é toda harmoniosa, sempre ela vai nos ensinar, sempre ela vai falar algo importante para a nossa vida. Então, você tem que ler a Bíblia com calma e vai jorrar na tua mente algumas informações. Então, vamos lá. Eu coloco aqui no cabeçalho do meu caderno a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa. E eu vou pontuando o que me chamar a atenção no texto. Vamos lá. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré. Esse primeiro versículo, ele já aflora, ele já se evidencia, ele já me chama a atenção, porque diz que a multidão o apertava para ouvir a palavra. Eles tinham prazer em ouvir a palavra. Então coloca aqui, versículo 1. Amor pela palavra. Pela palavra. Como eu já disse, Lucas capítulo 1, ele é um manual para quem quer viver milagre. Primeira coisa, o amor pela palavra. Isso é inquestionável. Quem não ama a palavra não tem avivamento, não tem cura, não tem revelação, não acrescenta na sua vida a fé, porque a fé vem pelo ouvir pela palavra. Segundo versículo. Eu vi estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Algumas coisas importantes nesse versículo. Primeira coisa importante, coloca aqui, versículo 2. 2 barcos. 2 barcos. Outra coisa importante, os pescadores fora do barco. Pescadores fora do barco. Outra coisa importante, lavando rede. Lavando suas redes. Eu estou escrevendo corrido para o vídeo não ficar muito extenso. Lavando as suas redes. Terceiro versículo. Entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando, ensinava a multidão. 3 coisas importantes. Primeiro, a escolha do barco. Versículo 3. Barco de Simão. Simão, escolha. Escolha. Se tinha 2 barcos, ele entrou em um, ele fez uma escolha. Ele poderia ter entrado no outro barco, mas por que não entrou? Porque ele escolheu entrar no barco de Simão. Segunda coisa, ele pediu que se afastasse da terra. Afastasse da terra. E do barco ele ensinava a multidão. Do barco ensinava a multidão. Legal. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto. Ele está no barco de Simão, ensinando a multidão.
Agora ele fala com Simão. Então ele tira os olhos da multidão e ele olha para Simão. Ou seja, o que ele pede para Simão agora é pessoal. É algo para Simão fazer e não para a multidão. Ele não continua falando com a multidão. Ele parou, cessou, interrompeu a fala que tinha com a multidão e agora fala com Simão. Versículo 4, fala com Simão. Com Simão. No versículo 5, Simão dá uma resposta. Mestre, tentamos pescar a noite inteira, mas nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Versículo 5, argumentação de Pedro. Argumentação de Pedro. E a palavra. Versículo 6, e fazendo assim. Versículo 6, e fazendo assim. O que é fazendo assim? Fazendo conforme lhe foi orientado, conforme lhe foi dito. Ele falou assim e ele não fez assado. Ele falou assim e ele seguiu o que o Senhor falou. E fazendo conforme o Senhor fez, colheram uma grande quantidade de peixe que se rompia a rede. Grande quantidade de peixes. Rede se rompia. Se rompia. E no versículo de número 6, e fazendo assim, versículo 7, na verdade, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar, foram ajudar, dividiu o peso da pesca e quase os barcos foram a pique. Versículo 7, sinal aos companheiros. Bom, aqui já temos uma palavra pronta. E essa palavra é um manual para quem quer viver milagre. E eu vou te mostrar agora. Por tudo que nós retiramos do texto, colocamos no papel para se tornar um sermão, e nós vamos usar isso agora. Primeira coisa para viver o milagre, amar a palavra de Deus. Hoje em dia a pessoa não valoriza a palavra de Deus, nós vemos em congresso anda, o bebe água, vai para o banheiro, muito sai para ir para a cantina no horário da palavra. E a palavra é fundamental para a nossa vida. Amar a palavra. Naquela época amava-se a palavra. Segunda coisa, para viver o milagre, deixa Deus usar teu barco. Se tinham 2 barcos em torno de Simão, Simão deixou que Jesus usasse o seu barco. Terceira coisa para viver milagre, afasta-se um pouco da terra. E pediu-lhe, afasta-se um pouco da terra, ele se afastou um pouco da terra. E quando ele se afasta da terra, o Senhor ensina do barco de Simão a multidão. Outro ponto para o milagre, ouvir Deus na intimidade. Deus falou com Simão e não falou com o povo. O que Deus pede para mim é para mim. Não adianta pensar que o povo vai abraçar a causa, porque não vai. É algo pessoal e intransferível e eu tenho que fazer. Então é para mim fazer e eu tenho que acatar isso. E fazer conforme Deus mandou. E fazendo assim, conforme Deus mandou, fizeram em obediência, a palavra de Deus acrescenta a fé, jogaram a rede, colheram uma grande quantidade de peixe. E a rede começou a se romper. Fizeram um sinal aos companheiros. Outro ensinamento. Para que tipo de companheiro eles fizeram o sinal? Eles estavam no barco, lançando a rede. Fizeram um sinal para quem também tinha barco e para quem também tinha rede. Não adianta fazer sinal para quem não está na mesma visão, para quem não tem a mesma visão que você tem, não tem a mesma interpretação que você tem. Então, sinais tem que ser feitos para quem está na mesma visão. Fazer sinal para quem não está na visão é perda de tempo. Só aí já é uma mensagem. Estou falando com você corrido para o vídeo não ficar extenso. Mas se você pegar passo a passo, cada versículo você for ministrando para a igreja, falando com calma, explicando ponto a ponto, lavar a rede, é desânimo, quer desanimar, quer ir embora, quer deixar para trás. Eram pescadores natos, não eram turistas, não eram pescadores de final de semana, pesca para eles não era hobby. Tudo isso vai acrescentando a mensagem, agregando, já é uma mensagem com cunho de missão, já é uma mensagem de evangelismo, já é uma mensagem de conscientização da igreja. Você fez o seu sermão, o que eu aconselho? Aqui está a Bíblia, a minha Bíblia. Você vai ver aqui que ela tem o sermão aqui preso. Aqui está algum sermão que eu coloco na Bíblia para quando eu for em algum lugar, você pode ter já na sua Bíblia. Sermão para Santa Ceia, sermão para cuidar de irmã, sermão para cuidar de jovem, estar preparado. E depois de um tempo você pega esse sermão, esse aqui é Características do Homem de Deus. Esse é o sermão Características do Homem de Deus. Vou te mostrar rapidamente. E aqui está ele, ó. Características do Homem de Deus. E todas as referências, eu só coloco a referência e a argumentação em frente. 2 Reis 4:9. Este que sempre, e este que passa sempre por nós, ele é um santo homem de Deus.
este que sempre. Segunda, homem de Deus. 2 Reis 12, 22, veio a palavra a Semaías, Deus fala com ele. Quem é homem de Deus, Deus fala com ele. Quem é homem de Deus é por Deus enviado. Quem é homem de Deus possui lágrimas. E aí você vai colocando os versículos. Colocou os versículos, para nós terminarmos esse vídeo, você vai pegar um caderno, e esse caderno vai ser o seu caderno de sermões, onde você vai colar esse sermão. Depois você pega ele, coloca no caderno e cola. Como não tem nada atrás, você cola todo o verso. Esse caderno é antigo. Sermões. E aqui estão alguns sermões, ó. Deus está insistindo em você. Volta, amado meu. Amigo mais chegado. És tu aquele Daniel? O cristão não chora em vão. E você vai escrevendo sermões e vai colando no caderno. Eu devo ter uns 3 cadernos desses já, fora alguns que eu perdi ao longo do tempo, e eu deixo guardado. Amanhã, depois de 5 anos, depois de 3 anos, eu volto a pastorear, eu vou dar um estudo numa igreja, eu tenho uma fonte de pesquisa minha, que não é dos outros, e quando eu vejo, eu não pego aqui e repasso. Eu pego uma folha em branco, repasso tudo que eu escrevi, e ali vem um clique, vem algo novo, para que eu possa programar e proferir para a igreja. E essa é a dica de hoje, tá bom? Então você pega, faz o seu sermão, calma, paciência com o texto, e vai anotando o que te chama a atenção, o que salta aos seus olhos, e respeite sempre o cabeçalho do texto, porque o cabeçalho, por si só, por exemplo aqui, eu estou em 2 Reis 12, Joás manda reparar o templo, é o que o cabeçalho diz, não adianta eu argumentar uma coisa que o cabeçalho não diz, eu estou inventando história, então tem que respeitar o texto, para não gerar pretexto para se pecar, amém? Essa é a breve sugestão de hoje, para você fazer um breve sermão, para a sua escola dominical, para o seu estudo, para o culto semanal, para o ciclo de oração. Ciclo de oração é uma escola fantástica para você aprender a pregar, aprender a se desenvolver, tirar a timidez, tirar a ansiedade. Que Deus te abençoe. Beijo no coração e até o próximo, o Aprendiz Cristão.